Olá amigo, seja bem-vindo. Eu estou no desafio dos 500 mil euros. A primeira coisa que eu fiz quando decidi começar este desafio foi comprar criptomoeda. Foi um erro. Não porque cripto seja má, mas porque eu estava a construir o telhado antes de fazer os meus alicerces. Hoje vou mostrar-te o triângulo certo para a construção do seu patrimônio, do jeito que eu estou a fazer hoje dos 500 mil euros, e constitui eles por 5 camadas, em ordem da base para o topo, não do topo para a base, mas desta vez da base para o topo. E vou adaptar cada camada ao teu país. Você que vive na Suíça será adaptado pela Suíça, você que vive em Portugal, França, Alemanha ou o Reino Unido. E convido-te a ficar até ao fim, porque há uma vantagem fiscal que a maioria dos portugueses ou lusófonos que vivem no estrangeiro ignoram completamente. E as 5 camadas, chamo a isto o triângulo das 5 camadas. Constitui ela como um triângulo. Vamos começar do alicerce e para cima. A lógica é muito simples. Cada camada protege e alimenta a camada a seguir. Não pode saltar nem sequer uma, porque se saltares uma, o triângulo desmorona, que aconteceu comigo. Comecei pelas criptos, depois perdi com tudo. A primeira camada é a reserva de emergência, que é a fundação. Sem isto, nada funciona. E a segunda camada é assegurar e ter a vantagem fiscal. Isso é para proteger e optimizar esse sistema. A terceira camada é lá onde que eu comecei hoje no desafio, investindo através de ETFs. Este é o motor do crescimento do longo prazo. Investindo em ETFs é o motor do crescimento ao longo prazo. E também utilizei a estratégia da renda fixa para diversificar, isto é, investindo na Biepreté, que é uma plataforma francesa, e também na Maclear, que é a plataforma suíça. E depois também uma pequena parte de criptomoeda. E passando para a primeira camada desse triângulo, que é a reserva de emergência, esta é a fundação. A reserva de emergência é a fundação. Isto não é para crescer, é para proteger tudo o resto que vem por trás. E por regra, na reserva de emergência, é bom ter entre 3 a 6 meses das tuas despesas fixas mensais, mas isso é em dinheiro líquido, não em dinheiro investido em ações ou em criptomoedas ou em ETFs, não, em dinheiro líquido e acessível a menos de 24 horas. E na Suíça, exemplo, com despesas por uma pessoa por média de 3 mil por mês, isto significa que deves ter uma reserva entre 10 a 21 mil. E na Europa, adapta o teu custo de vida, consoante onde você ganha. E onde guardar esse dinheiro? Na Suíça, podes guardar ela numa conta de poupança simples. E na Europa, tenho a possibilidade de investir, por exemplo, ou de guardar esse dinheiro na Trade Republic. É uma plataforma, guardando lá o seu dinheiro, dá até 2% anuais. Isso já é bom para proteger esse dinheiro que está parado. Só quando isso estiver feito, que é a reserva de emergência, podes passar ou avançar para a segunda camada, esta que eu disse que é o seguro, e aproveitar das vantagens fiscais do país em que você está a residir. Usa sempre o sistema do teu país a teu favor. Vives na Suíça, usa-o a teu favor. Em qualquer país, porque cada país tem o seu veículo de poupança com vantagens fiscais. E muitos lusófonos que estão a residir no estrangeiro ignoram completamente esta vantagem fiscal. Estão a pagar mais impostos do que deviam pagar. Exemplo, na Suíça temos o pilar 3A. Contribuis até 7.200 francos suíços por ano. E por fim, podes deduzir este valor de 7.200 diretamente no teu imposto. Usa, por exemplo, cá na Suíça, a plataforma VIAC ou a FinPension, isto é, para poupares e investir diretamente em ETFs. Procura evitar seguros de vida mistos, porque esses seguros de vida mistos cá na Suíça, eles consomem muito aquilo que você deveria receber. Então,
No caso de Portugal temos o PPR, o Plano de Poupança de Reforma, dedução à coleta até 400 euros por ano. Visto que isso é pouco generoso como um terceiro pilar cá na Suíça, mas já mais vale ter o PPR e não ter nada. E para vocês que vivem na França, tem o POA, que é o Plano d'Épargne en Action. Essa é uma conta de investimento com isenção de impostos sobre ganhos após 5 anos. Mas ele tem um limite de até 150 mil euros. Ele é muito eficiente para investir em ETFs, como este ativo que eu comecei com ele no desafio rumo aos 500 mil. E na Alemanha temos o Freistellungsauftrag, que tem a isenção de até 1.000 euros de ganhos por ano. Isto é para trabalhadores independentes, ou isso é para trabalhadores que têm coisa fixo. E para trabalhadores independentes existe o RURUP, com deduções fiscais mais significativas ainda. E a boa coisa é para os que vivem no Reino Unido. Eles têm o ISA, Individual Saving Account. Eles aqui vai até 20 mil libras por ano investidos sem pagar impostos sobre ganhos nem dividendos. É um dos melhores veículos fiscais que nós temos na Europa, que é o ISA. Você até 20 mil investidos sem pagar nada, pagas zero. Em qualquer país que você vive, abre primeiro este veículo, depois investe dentro deste veículo. Cá na Suíça, abre o pilier 3A para a dedução fiscal do seu rendimento. Nesse, conforme eu disse, cá na Suíça pode deduzir anualmente até 7.200 francos. Em Portugal, podes abrir o PPR para a dedução à coleta. Isso podes até 400 euros anuais. E na França, podes aproveitar o POA, isto é, com exceção de ganhos após 5 anos, mas ele tem um limite que só podes investir até 150 mil euros, mais que isso não podes. E só tem direito a um POA por habitante. E na Alemanha, conforme disse, temos o depô ou o RUP, com exceção de 1.000 euros de ganhos por ano. E o melhor que temos é esse do Reino Unido, que é o ISA. Esse sem impostos sobre os ganhos, sobre os dividendos, isto até 20 mil libras ao ano. Amigos, devemos aproveitar todos esses bônus fiscais que nós temos em cada um desses países. Camada 3, ETFs, o motor de crescimento do triângulo. Um ETF, exemplo do que eu uso, o ETF MSCI World, replica as maiores empresas dos países desenvolvidos. E dentro desse ETF são mais de 1.500 empresas em 23 países num único produto, num único ativo. E o ETF que eu uso é o ETF da Amundi, MSCI World da Amundi, e que tem uma outra referência que é o IWDA da iShares MSCI World. É quase a mesma coisa e estão disponíveis em qualquer broker europeia. A alternativa mais global, que eu pouco apresento nos meus amigos, é a VWCE, que é da Vanguard FTSE All World. Aqui inclui os mercados emergentes, enquanto que naquele que eu uso ainda não tem os mercados emergentes, e que no longo do desafio eu vou mostrar como incluir os mercados emergentes. E onde comprar esses ETFs? Esses ETFs podes comprar através da Legiro ou da Interactive Broker, que eu deixo sempre os links aqui na descrição dos meus vídeos. E podes criar uma estratégia automática, comprar sempre. Não tentas acertar o momento certo, porque o mercado é imprevisível. A consistência bate à perfeição. Sempre isso está provado. E se já tens o veículo fiscal, que é a camada 2, que eu disse que é o seguro de vida, ou o POA na França,
podes investir os seus ETFs através desses veículos fiscais. Aqui na Suíça eu disse que é o VIAC, na França o POA, podes muito bem investir através desses veículos para poupar os seus ganhos através dos impostos. E a camada 4, que é a renda fixa, que eu invisto através da BNPT e a Macliar. Isso não substitui os ETFs devido ao risco de crédito, amigo. Aqui o conceito é o quê? O conceito é muito simples. Emprestas dinheiro a empresas particulares ou a pequenas empresas e através destas plataformas que eu disse que é a BNPT ou a Macliar e muitas outras. E no fim recebe juros mensais. É o que eu faço com essas duas plataformas que eu já apresentei. E de referência é a BNPT, que é a francesa. Aqui o foco é empréstimo em particular e com retorno histórico até 15% ao ano. Invisto nela porque é uma plataforma regulada pela AMF em França, que é a reguladora financeira francesa. E na Europa há várias outras, conforme eu disse, aqui na Suíça invisto também através da Macliar e temos várias outras que algumas delas também vou apresentar aqui no desafio. O risco aqui é diferente dos ETFs, o risco aqui é o risco de crédito. Se o devedor não pagar, podes perder parte do teu investimento, enquanto que o ETF é um ativo mais seguro, mais líquido e mais seguro. Por isso, esta camada só vem depois dos ETFs. Depois da reserva de emergência, os ETFs, vem esta camada que eu uso do crowdlending, que é o empréstimo. A minha abordagem é de bem diversificar empréstimos pequenos, nunca mais acima de 50 euros. Eu já disse que invisto em cada projeto no máximo 50 euros. E eu uso isto como renda fixa. Invisto em projeto entre 3 meses até máximo 2 anos. Isso não substitui os ETFs, porque a longo prazo os ETFs são mais lucrativos. E a proporção sugerida não ultrapassar 10% do valor do portfólio em cada um dessas plataformas. Então, passando para a quinta camada, que é a camada da criptomoeda, que é o topo desse triângulo, que eu disse, começamos pelo reserva de emergência, ETFs, renda fixa e agora estamos no topo. Aqui é o ativo, as criptomoedas são os ativos mais voláteis, como o Bitcoin, que já caiu várias vezes a mais de 80%. Então, se não tens as 4 camadas abaixo, já bem sólidas, uma queda pode destruir anos de trabalho. Você investiu tanto no Bitcoin, uma queda pode destruir anos de trabalho. E isso, para mim, as criptomoedas vão representar o máximo até 10%, entre 5% o máximo 10% do portfólio total, nunca mais do que isso. E o que ter neste portfólio de criptomoeda? Para mim, eu teria mais o Bitcoin e o Ethereum. São as mais estabelecidas e as mais líquidas, que a pessoa consegue vender facilmente no mercado. E também são mais reconhecidas que alguns institucionais, alguns investidores institucionais já começam a investir nela. E quanto à fiscalização das criptomoedas na Suíça, ela é declarada como um patrimônio no fim do ano, enquanto que na Comunidade Europeia, em Portugal, na Alemanha, na França e em outros países, ela é declarado como mais-valia. Na Suíça é patrimônio e lá nesses países é mais-valia. Por isso é bom sempre guardar o registro de todas as transações que você faz com as criptomoedas. E eu repito aqui, resolve a camada 1, 2, 3 e 4. Só depois vem as criptomoedas. Porque investir em criptomoeda sem essas bases sólidas, você está a fazer a especulação. Está a especular. Então, a base é a seguinte: reserva de emergência, reserva pelo menos entre 3 a 6 meses do seu salário, e depois vem com a segunda camada, que é o seguro para otimizar o seu fisco,
que aqui na Suíça eu disse que é o Pilar 3A, o PPE, o POA e outros. E a terceira camada é a camada dos ETFs, porque são mais líquidos, estão muito bem diversificados e você está investido a nível mundial e pode fazer isso automaticamente. A quarta camada é a renda fixa, que eu invisto através das plataformas de crowdfunding e crowdlending. De referência mostrei a Bien Prêter, onde eu já invisto, deixo também alguns vídeos aqui, e a Macliar, que é a plataforma suíça. E vou mostrar ainda outras, mas tudo isso em proporção limitada, que não passa mais de 10% do capital e que não passa mais de 10% do valor que eu terei no portfólio. E ao lado desse desafio, podes ter um rendimento paralelo. Tem um livro que fala sobre isso, que é o rendimento paralelo. Vou deixar-lhe no link para poderes ganhar mais e acelerar com o seu processo de investimento. Se ainda não subscreveu-se, subscreve-se no canal e até o próximo vídeo.